Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos para o terceiro podcast CAPT. Hoje é Dia das Crianças, então hoje eu vou receber os jovens advogados, não mais crianças, mas crianças ainda como advogados. E esse encontro ele é muito especial, né? Porque eu vou conversar com o pessoal que está iniciando na advocacia, que vai trazer a leveza, que vai trazer a alegria para a advocacia. São as pessoas que vão mudar o rumo da advocacia. Então, nós queremos ouvir, queremos dar voz, queremos que eles deem as suas ideias, que o jovem advogado traga com a sua leveza, com a sua alegria, para dentro do direito, para dentro da justiça, para dentro da vida da gente, mais expectativas, mais esperança, mais trabalho, mas um trabalho voltado para a alegria, voltado para o prazer. Às vezes, nós, como advogados, sofremos um pouco aí no dia a dia. E isso, advogados que já têm experiência, advogados aí que estão há um tempão. Então, gente, eu sei que eu já falei demais. Toda terça-feira nós vamos nos encontrar nos podcasts aí, esse especialmente. Nós vamos falar com jovens e eu estou aqui com 3 pessoas que eu adoro. 2 que eu conheço de longa data, uma que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo. Eu vou apresentar para vocês, mas depois eu quero que cada um se apresente. Eu estou aqui com a Jaqueline, minha amiga já de longa data. Olá, boa noite. Faz um tempinho já. Tem o Armando Schiavinato. Eu não vou tratar ninguém por doutor, porque a jovem advocacia, na verdade, não se trata de doutor. E hoje aqui a gente está num grupo de amigos, né? Então, eu tenho aqui o Armando, que eu trato por Armandinho, mas é o doutor Armando Schiavinato, né? Que está ali com a gente. Tem a doutora Giovana, que eu trato por Gi. Então, eu queria que cada um de vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho de vocês. Gostaria que vocês falassem um pouquinho da carreira, um pouquinho da área que vocês escolheram e como está sendo esse início de carreira aí. E depois a gente vai... Vamos falar primeiro do início de carreira. Depois nós vamos falar dos nossos amores e das nossas dores, tá bom? E aí, Jaque, você, a primeira... Olá, boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline Estevão, sou advogada aqui em Santo André. Sou advogada há 4 anos, né? Já tive sociedade, hoje atuo sozinha, atuo na área civil e um pouquinho na área trabalhista, sou pós-graduada e estamos aí na luta todos os dias. E é isso. Jaque, você já é pós-graduada? Quanto tempo você é advogada? Sou advogada há 4 anos e 6 meses, mais ou menos. E sou pós-graduada, né? Quando eu passei na UAB, meu primeiro intuito foi fazer uma especialização para atuar com mais segurança. Aí você já engatou direto? Já engatei direto. Eu comecei a pós-graduação antes de saber do resultado da segunda fase. Sim, tá? Foi aquele ano. Fiz a prova, começou a pós-graduação e agora faz, não faz, eu vou fazer. Porque se der certo, vai dar certo, eu já vou começar. Para ter mais uma segurança para trabalhar. Nós vamos falar desse teu exame da ordem, tá? Sim, depois. Tá bom? E você, Gi, fala pra gente. Bom, eu sou advogada há 5 anos e eu me formei, né? E aí eu comecei a advogar, fiz também 2 pós-graduações. E hoje eu comecei um pouco no início da carreira. Eu queria uma carreira pública, então eu comecei estudando para concurso e depois eu entendi que eu queria uma coisa mais dinâmica e aí então fui para advocacia, e que é essa adrenalina diária. E aí eu comecei num escritório que eu tô até hoje, que fica em São Paulo, mas eu tô até hoje. E qual a sua área, Gi? Eu só trabalho com direito penal. Direito penal. Uhum. Já que civil e trabalhista. Civil e trabalhista. Armando. Boa noite, tudo bem para todo mundo que tá vendo a gente, boa noite. Eu sou advogado há 3 anos e pouquinho, quase 4. Tenho uma MBA e tô fazendo a minha pós-graduação agora em Direito Civil. E tô aí na luta, tentando aprender um pouco mais a cada dia. Gente, esse MBA, nós somos colegas, né, do Armando. Eu sou advocacia sênior, ele é jovem advocacia e nós somos colegas de sala. É verdade, Continua, Armando. é verdade. E eu já trabalho com direito civil, direito imobiliário, que é uma área que ninguém faz, então eu tento me especializar
para ser um ponto de referência para todo mundo que tiver dúvida, ou mesmo uma referência aí. Estamos aí na luta, né? Tentando galgar nosso lugarzinho. E por que você escolheu direito imobiliário? Porque eu sempre trabalhei com imobiliário, Você já já estava fez nessa eu já tinha isso. E aí começou a entrar uns clientes como construtora e eu via que ninguém fazia. Então todo advogado que falava, eu sou especialista em direito imobiliário. Não é. Então eu comecei a me especializar nisso e hoje eu estou nesse ramo. Tá, achei legal. Então, ó, a gente tem aqui 3 advogados. A Jaque se especializou, fez uma pós em Direito Civil, mas atua no trabalhista e no Direito Civil. E tem uma pós em família também. Ah, mas olha só. A gente trabalha com o penal, escolheu a área penal, e o Armando está no Direito Imobiliário. Isso, sim. Agora, minha pergunta é a seguinte: quando vocês passaram lá no exame da ordem, né, que hoje é uma coisa penosa, vocês sabem que às vezes 90% reprova, então, assim, já é um momento de estresse absurdo, porque você tem essas 2 fases, e aí na segunda fase eu vejo, pela minha experiência, que a maioria nem sabe o que vai fazer na segunda fase. Eles falavam assim para mim, Miriam, o que você acha que eu devo fazer na segunda fase? Eu quero fazer aquilo que tem menos peça. Né? Então, às vezes, o jovem, então bacharel, né, estuda aí um tempão numa área que ele não vai atuar, sei lá, de repente, ele não vai atuar no penal, mas ele acha que uma segunda fase de direito penal é mais fácil, e aí ele faz no direito penal, estuda muito direito penal, ou qualquer outra área que ele escolheu, mas aí ele passa, pega a carteira e ele fala, e agora? Estou com a carteira na mão, eu faço o quê com essa vermelhona aqui na minha mão? Né? Eu queria saber o que é que vocês sentiram, tá? De quando vocês passaram, né? Do exame da ordem, aquela responsabilidade, eu estou com a minha carteira aqui, faço o quê? Vocês, a área que vocês escolheram como segunda fase é a área que vocês atuaram? Ou de repente vocês fizeram essa escolha aí porque era que tinha menos perto? Eu posso falar por mim, eu fiz trabalho, que na época todo mundo falava que era mais fácil, aí tinha o professor Marcão, que já dava todo aquele auxílio, aquela coisa mais, a receita da Palmeirinha, igual ele fala. Então eu fui pro direito do trabalho. E hoje atuo bem pouco, assim, não é uma coisa... Você não usa a receita da Palmeirinha? Eu só passei na OB. A receita da Palmeirinha dele. Eu faço hoje alguma coisa mais voltada mais a reclamada, mas é bem pontual, assim, uma coisa então ou outra. Saiu com a carteira na mão, Isso. Né? E não foi para sua área. Não. Mas como a pergunta que eu quero de vocês é a seguinte: vocês se sentiram assim, tô aqui, ó, sou advogado, não vou falar, né, o da galáxia para os meninos e tal, ou não? Ou assim, para onde eu vou? Como é que eu faço? Eu acho que né? no começo a gente ficou um pouco fácil, porque quem me conhece sabe, minha mãe já tem escritório, então graças a Deus para mim... A sua sogra também é uma pessoa legal pra caramba? Falam que é. Eu não posso reclamar, não posso reclamar. Então, para mim foi mais fácil. Então, teve, né? O caminho foi mais fácil. Mas aí, quando eu quis realmente tomar o rumo da minha vida e falar, não quero ser sombra de ninguém, quero ser eu, aí você tem aquele, fala, e agora? Eu faço o quê? Então, como eu já tinha alguns clientes nessa fase, nessa área de direito civil e direito imobiliário, então fui para onde eu fui. No começo eu fica perdido, porque eu falei agora. Agora não tem ninguém para eu vou ligar para quem, não tem minha mãe, não tem ninguém que eu vou falar, e agora? Água. Até com o orgulho, não ficar ligando. Sim, aí você fala, vou ter que resolver, e aí você vai estudando, vai procurando, até uma hora que as coisas começam a andar naturalmente. Eu não sei vocês, meninos. Não, mas comigo foi assim. Eu quando passei, foi aquela sensação, né, de ufa, consegui, mas foi aquela sensação de cachorro na mudança. Você corre atrás do caminhão, quando você pega, e agora, o que eu faço? A minha sensação foi de desespero, porque aí eu parei, eu olhei e foi legal. Consegui, cheguei lá, e agora? Né? Eu tinha, quando eu passei na UAB, comecei a fazer a pós-graduação, a minha meta era conseguir um emprego em uma empresa grande. A minha meta era um emprego numa empresa grande. Eu vou chegar lá, vou entrar. Eu brinco com os meus amigos, eu tinha uma tara na P&G, eu queria entrar na P&G. Eu queria que mais barato, né? ônibus fretado, não precisa pegar.
máximo. Falei, nossa, olha que legal trabalhar no Berrini, morando em Santo André, que delícia, pertinho. Do lado. E Queria ser seletivo. eu queria porque queria. E começou, e vamos fazer processo seletivo. E chegou uma hora que o pessoal descobriu, né? As mães têm uma influência enorme, o bairro inteiro ficou sabendo que eu passei na UAB no dia seguinte. É um orgulho. É um orgulho que finalmente a minha filha passou nessa Depois de prova. tanta luta. Depois de tanto choro, Natal e Ano Novo fazendo peça do Marcão. Foi isso, foi suado. Não foi? Foi o Natal e o Ano Novo fazendo peça. Mas aí chegou lá e nessa divulgação começou a surgir. Olha, eu fui demitido e não me pagaram nada. Olha, porque o pai da minha filha não quer pagar pensão. E eu fui pegando, falei, não, vou pegar só esse casinho aqui até passar. Não, até eu passar no processo seletivo. Quando eu me dei por mim, eu olhei, eu já estava ali quase no meio do ano, com 4, 5 casos já tocando, foi... E a PG olha, Porque eu olhei e falei, não dá mais. Aí eu já me inscrevi também na Defensoria Pública, porque todo mundo me falou, olha, se inscreve na Defensoria, você não vai ganhar dinheiro, mas você vai aprender pra caramba. E eu queria aprender, eu queria saber lidar e trabalhar e peticionar, porque a gente sabe muito ruim. Deixa eu te dar um corte, fazer uma pergunta que eu acho assim, que talvez outros jovens advogados queiram. Você me disse... Você não vem de família de advogados, né? Não, você é a primeira advogada da família. Eu sou a primeira que concluiu a graduação superior. Olha que legal. Isso é um orgulho tremendo. Exatamente. Então, a minha pergunta é, você disse, em 6 meses eu tinha 4 processos, 4 casos. Você sabia exatamente como entrevistar um cliente? Você sabia como fazer um contrato de honorários? Você sabia se de repente a história que o cliente te contou, quando você foi ouvir o outro lado, ou quando você foi ouvida pelo outro lado, como é que você se sentiu? Porque assim, a quem você se socorria? Apesar dos pesares, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o professor Maia, com alguns colegas meus, a doutora Flávia Maia é uma pessoa fantástica. A doutora Flávia Contiero, a doutora Juliana Franco. Eles são professores que você está citando? O professor Maia é o professor e os outros 2 são colegas minhas, que são grandes amigas, que me ajudaram muito, porque eu não sabia cobrar, eu não sabia entrevistar, eu não sabia se o cliente estava mentindo, porque hoje, depois de 4 anos, o cliente antes... Exatamente. Conta a mensagem. Exatamente. O cliente tem sua própria versão. Exatamente. Eu acredito até que tem alguns professores assistindo vocês. Se quiserem mandar beijo, Um beijo para os professores. E assim, eu não sabia nada. Então, assim, olha, o cliente apareceu, mandou mensagem para o Instagram, olha, leva esse questionário aqui, vai fazendo essas perguntas para ele. Olha, o cliente apareceu falando isso e aquilo. O que eu faço? Olha, provavelmente ele vai falar isso, vai falar aquilo, mas o problema, ele tá te trazendo um problema de família, mas o problema dele é civil, não é família, não. Você olha e você tem que identificar o problema do cliente. E tudo foi aprendendo com colegas, aprendendo na pós-graduação e chamando as pessoas e pedindo. Às vezes, teve cliente meu no começo, eu tenho alguns clientes que eles são meus clientes ainda desde o comecinho, e eles foram 2, 3 vezes na UAB ou no escritório quando eu montei, porque eu fazia uma entrevista depois e, putz, ficou faltando coisa. Você poderia vir aqui mais um pouquinho? O que era mesmo? O que era mesmo? Você tem esse teatro, você sai da faculdade cru, você sai da faculdade sabendo código, você sai da faculdade fazendo peça, mas sabendo o mínimo necessário. Quando você sai da faculdade... Não, desculpa. Não, pode falar. Fala. Não, o que eu ia complementar é exatamente isso. A minha sensação é que quando eu me formei e peguei a carteirinha da ordem, primeiro que você tem uma sensação de responsabilidade muito maior. Independentemente da área do direito, eu acho que você tá atuando e tudo mais, a responsabilidade de lidar ali com o problema de uma pessoa que às vezes é o problema da vida dela. Então eu acho que a primeira sensação que você
se coloca no lugar do outro para tentar resolver aquilo da melhor maneira. Mas, de fato, a faculdade é muito distante, eu acho, do que é a realidade do advogado. Do que a gente fala que é a barriga no balcão, né? Então, é muito diferente. Então, no meu caso, diferente da Jaque, eu não comecei a advogar, assim, com casos. Eu comecei a advogar ficando no fórum e fazendo audiências ad hoc, que são as designadas, o advogado é designado para o ato. Então, e foi ali que eu comecei a entender a minha postura, porque no meu caso eu fazia criminal, então sempre fiz criminal, né? Mas eu tinha que lidar com um cliente que eu acabei de conhecer ali na hora, que é, por exemplo, tá respondendo a um caso de, sei lá, furto, ou alguma outra, um caso que cabe uma benesse penal. A responsabilidade de ser um advogado ad hoc, a diferença, como é que fala aí para os nossos colegas? Você ter um cliente que te contratou, que você conhece, o perfil dele, você teve a oportunidade dele mostrar alguma coisa para você. E aquele que você conheceu na hora. Eu acho que a grande diferença entre um cliente... Claro que a gente sempre vai tentar ter o melhor resultado, independentemente se você conhece o cliente antes ou não. Mas eu acho que a grande diferença é que no cliente, entre aspas, ad hoc, que é o que a gente vai conhecer ele na hora e só vai ser responsável por aquele ato, a responsabilidade é mais técnica. Enquanto que no cliente que você conhece um pouco o histórico, né? Chegou a você, ou já tem uma tramitação maior com você, não é só técnico, eu acho que você tem... Eu sempre falo que o advogado é um pouco psicólogo, né? Então, eu acho que no cliente que a gente conhece antes, a gente vai mesclar um pouco da técnica e um pouco do anterior. Ele vai usar as técnicas para que o cliente seja defendido, para que ninguém fique sem defesa. Isso. E aí, quando você tem um cliente, você acaba... Lógico que a gente não pode ter um envolvimento emocional, sim, mas você acaba tendo um vínculo com o seu cliente. Exatamente. Né? E eu acho que ainda a principal diferença entre... Talvez um cliente que vai vindo com o tempo, né? Que é o cliente que vai te procurar e tudo mais, e com um cliente ad hoc, a grande diferença... Pra mim, é a sua atuação. Porque quando você começa como um advogado ad hoc, você não sabe se portar ainda de uma forma super correta, ou você não pensa na hora em estratégias processuais. Você um dia falou, eu quero aprender, ficou lá no fórum. Eu trabalhei. Essa foi a sua estratégia de aprender. Isso, na verdade, como eu queria também no começo a área pública, eu precisava ter alguma atuação. E eu também, na minha família, eu sou a única advogada, então ninguém é da área do direito. Então eu pensei, como é que eu posso chegar ao cliente, né? Como ele pode me conhecer? Ou como eu posso entender como é o processo? E aí eu trabalhei numa vara criminal e aí eu perguntava, se eu posso ficar aqui? Se faltar algum advogado, eu entro como ad hoc. Aí eu ficava lá à tarde, passava a tarde. Às vezes eu pegava um caso ad hoc, às vezes não pegava nenhum. Às vezes tinha algumas pautas que tinham benesses penais que precisava de um advogado presente e eu acabava entrando. É o famoso então, foi assim. 30, né? Exatamente. E foi assim que eu comecei a entender que, na verdade, o que a gente aprende na faculdade é essencial para o dia a dia, mas não é o que faz a gente advogada. Eu acho que o dia a dia mesmo do seu posicionamento perante um juiz, um promotor, ou no meu caso na delegacia, é o que vai te diferenciar dos estudantes de direito, né? Eu vejo isso. Eu acho que, né, pra gente que é jovem, eu já tenho meus cabelos grisalhos, mas considero jovem ainda. Pra gente que é jovem, eu acho que é difícil isso. É como se portar. Às vezes o juiz fala mais forte, na primeira audiência você chora, você sai correndo, você responde na altura, entendeu? Eu acho que no começo é ruim pra todo mundo. E porque a faculdade também não dá base pra você. Ela vai te ensinar a lei. E todo mundo que sai da faculdade acha que vai mudar o mundo. Eu nunca conheci nenhum cara que fez direito que vai fazer a justiça. Não, eu tô aqui pra fazer a justiça. Então, o cara acha que é um ministro da STF. Já sai doutrinando, já sai sabendo tudo, aparecer de 40 folhas. E todo mundo fala pro jovem advogado, não sei você, todo mundo fala, é chato alguém fazer pergunta. Mas todo mundo torce pra uma perguntinha pra se mostrar, entendeu? Aquele churrasco em família, você fica lá, alguém me faz uma pergunta. Eu tô aqui, mexe comigo, porque quer dar aquele parecer jurídico, aquele fala, nossa, olha lá, meus 5 anos, e meus anos de cursinho, olha lá. Armando, vamos lá. Enquanto você não tem a carteira, você quer dar o parecer jurídico pros amigos no churrasco, pro vizinho. Tendo a carteira,
honorários. E o pior disso é que sempre alguém da família ou algum amigo do amigo chega pra você e fala assim, ah, você pode dar uma olhadinha? Mas a nossa olhadinha é o nosso trabalho. As pessoas não conseguem entender isso. E a pessoa não entende. É a mesma coisa, né? Acontece isso até hoje, né? Ah, mas você só olhou e não me deu a resposta. Então, mas você não vai no médico só pra ele te pedir o exame? Exatamente. Sabe o que me deixa mais bravo? do Facebook pra vocês, Só tá? pra não perder a linha de raciocínio, Vai lá. o que me deixa mais bravo, não sei com vocês, é quando o cliente chega com a resposta pronta. Assim, E aí, cara, e você fala, então o que você tá fazendo aqui, lindão? Né? Você estudou aonde, né? O cara chega, não, mas doutor, você tem que fazer isso. Ô, doutor, nossa, esse contrato é muito caro, eu peguei no Google, então faz no Google. exatamente. E é o que eu sempre falo para os meus clientes, você me contrata, eu dou muita assessoria. Então, é o que eu falo. Eu falo A. Se você fizer o B, para eu corrigir, é mais caro. Sim. Então, me ouve. Entendeu? Mas é difícil, porque a gente é novo, tem muita gente. Eu lembro quando eu trabalhava no escritório da minha mãe, e aí, logo quando eu peguei o B, por isso é um dos motivos que eu deixei a barba. A pessoa olha e falou, nossa, estagiário chegou. Tipo, eu queria pular no cabelo do cara, entendeu? E aí foi um dos motivos de eu deixar a barba, porque eu fico com um cara de mais velho. E aí foi por isso, mas Armando, no começo... Eu faço esse mesmo problema. Olha, participando jovem advocacia. Eu só queria deixar aqui, ó, primeiramente parabenizar vocês, né? E deixar um testemunho, né, Armando, que eu também passo por esse mesmo problema. Confundem com estagiário. Cabelo é luzes, tá? Ó, um beijo, parabéns, estou acompanhando vocês. Tchau. Tchau. Eu perdi até a linha de raciocínio aqui do Léo, essas luzes dele, assim, que ele tem 23 anos, gente. Passou na UAB agora, primeiro, o cara é daqueles. Ia te falando, Armando, a gente fala jovem advogado, a gente pensa em pessoas como vocês, né? Entre 25 e 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas quando eu fiz faculdade, tinha na minha sala um senhor de 73 anos, né? Legal. Que era um engenheiro maravilhoso. Tinha um médico na minha sala, doutor Guimarães, também já era uma pessoa de mais de 60 anos. Eu estudava de manhã, né, gente? Então, por isso que era a sala da terceira idade mesmo, quase a minha sala, né? Tinha eu. Mas, assim, eles saíram como jovens advogados. Então, Sim. jovem advogado é aquele que está com a carteira na mão, independente da sua idade. Sim. Se para vocês é difícil, para alguém de 70 anos também deve ser. Mas eu queria até dar essa experiência para vocês. Hoje, eu acredito que deva continuar da mesma maneira, a gente tinha que ter as horas complementares, né? E na minha época, na UAB não apresentava nada, não oferecia nada para o estudante de direito, né? Nós que íamos aí fazer as audiências, né? Eu ia fazer tudo o que precisava para ter as horas. E eu me lembro que uma vez nós fomos na Justiça Federal com esse meu amigo, que era nosso colega, ele tinha 73 anos e tal, mas ele foi recebido como se ele fosse o ministro do STF, porque ele parecia o ministro do STF, sabe? Todo bonitão, de terno, um senhor com o cabelo todo branquinho. E nós, entendeu? Então, assim, a questão da idade, ela importa, né? Assim, da aparência. Mas vocês também não podem esquecer de dizer assim, olha, eu sou jovem, sim, né? Eu posso não ter a mesma experiência com outro, mas eu estou super atualizado. E vocês têm que usar isso. Eu estou atualizado, eu sei o que aconteceu a semana passada. Eu estou estudando o tempo todo e isso é uma ferramenta que vocês têm que usar, né? Eu sou jovem, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu sei todas as mudanças e a gente sabe da dinâmica do direito, né? Sim. E vocês têm que usar isso muito a favor de vocês. O fato de eu ser jovem não significa que eu sou ignorante. Exatamente. Significa que eu não tenho experiência, né? Sim. Mas eu acho que isso também acaba se dissipando ali quando o cliente, por mais que se inseguro que ele às vezes inicia a contratação com um jovem advogado, eu acho que ele acaba se dissipando quando ele vê a nossa atuação, né, na prática, como a gente se porta perante o juiz, qual é a estratégia processual que a gente está usando, como a gente vai, no meu caso também, fazer uma oitiva na delegacia. Então eu acho que assim, essa questão da aparência, ela importa num primeiro momento, assim como acho que
em qualquer, talvez, questão da vida, de relação com outro ser humano, mas eu acho que isso acaba se dissipando, é uma questão difícil no início, mas eu acho que ela acaba se dissipando quando atua, né? Eu posso falar pelos meus clientes que eu acho que depois que eles nos veem atuando, eles acreditam muito mais no nosso potencial ali. Gente, eu tenho uma pergunta aqui bem legal para vocês. É o Marco Fontoura. Marco, tá? O Marco pergunta: com os desafios do direito, em algum momento vocês pensaram em desistir devido aos obstáculos? Qual o conselho para os jovens que estão iniciando na carreira que vocês dariam? O professor Reinaldo fez a mesma pergunta, tá? Qual o conselho que vocês dariam e qual a sugestão que vocês dariam? Eu acho que assim, o momento que passou, acho que na minha cabeça de desistir é o antes de pegar a OB, né? A famosa prova, né? Que você fica naquilo, puta, será que é mesmo, né? Acontece aquele espectral, se você não passar, e aí você fala, e agora? Será que eu nasci para isso? Já acho que eu vou fazer outra coisa? Você fala quando você não passa na prova? Isso, e aí tem aquele período. Porque quando você sai da faculdade e você não tem OB, você é o quê? Entendeu? Você é bacharel. Vamos você ser não sinceros. pode O que Tá no limbo, né? o que o bacharel faz? A gente não faz nada. Porque a gente não é nem estagiário e nem advogado. Então você fica naquilo, aí você passa para sua cabeça. Eu falo por mim, não sei por elas, mas passa na sua, tipo, e agora? Será que eu nasci para isso? Será que eu tenho dom para isso? Será que realmente é isso que eu quero? Mas é igual ela falou, a partir do momento que você pega a OB, a responsabilidade cresce. E ali você fala, agora eu tenho que me dedicar para isso, e é onde que eu quero ganhar minha vida. Respondendo a pergunta do Marco aí, o momento que você pensou talvez em desistir foi antes. Foi pra antes. conseguir chegar. Sim, porque acho que a partir depois que eu peguei a OB, eu falei, puta, demorei tanto tempo. Foi um desafio tão grande, um esforço tão grande que agora eu não vou desistir. Estudei tanto. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Pode ser que amanhã a gente mude o caminho que a gente não sabe, mas hoje. Hoje você tem convicção. Hoje eu tenho convicção que eu quero ser. A minha profissão é ser advogado. É isso que eu faço quase 100% do tempo. Porque advogado é 100%, não tem essa. Não tem como. Eu acompanho o Armando. Acho que todas acho que todas as vezes que eu pensei em desistir foi quando eu olhei e falei, cara, não consigo passar nessa prova. Como assim, né? Meu plano A era esse desde quando eu tinha 12 anos. Eu decidi que eu seria advogada e foi faculdade, e foi isso e foi aquilo, e agora eu não passo nessa prova. Eu acho que quando a gente termina a faculdade, consegue passar na prova, nos primeiros desafios, às vezes no primeiro desafio grande também, acho que do escritório, dá pra falar, putz, se eu fizer errado, dá aquele frio na barriga. Então, naquele momento, deu não pensar em desistir, mas pensar, refletir, será que é isso mesmo? Será que eu tenho a vocação certa, que não foi uma imaginação, devaneio da minha cabeça? Mas assim, 100% do tempo, né? Não tem como. Às vezes a gente tá conversando com uma pessoa, a pessoa não falando uma coisa aleatória, e a gente imaginando que isso daí vai dar problema depois. Eu nunca pensei em desistir, mas eu acho que eu acho que eu posso falar por todos, mas o conselho que eu acho que a gente pode dar pra quem tá começando é: não desistam e entendam que vocês são essenciais pra justiça e que as pessoas precisam da gente. Infelizmente, as pessoas nunca vão, infelizmente ou felizmente pra gente, parar de brigar. Então, eles vão precisar sempre de um auxílio jurídico. Então, assim, é essencial. E a partir do momento que você entende que você é essencial, se o juiz falar grosso, se o delegado falar grosso, você vai ter uma saída, você vai encontrar a saída para isso, sabe? Menino e meninas, nós estamos falando da justiça, do processo, né, de como vocês caminham aí. E quanto à OAB? Né? A OAB, como instituição, o que ela oferece para vocês e o que vocês esperam da OAB? O que a OAB, se ela tem alguma atração hoje, é atrativa de alguma maneira? Se, na verdade, ela é repelível, é bem ao contrário. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa nossa relação com a OAB. O que eu senti, né? E, na verdade, venho sentindo há um tempo. A OAB, ela vai, pelo menos todas as que eu conheço, todas as subseções, elas vão oferecer palestras.
elas são super bem-vindas e vão ensinar muito tanto para quem tá há muito tempo na área, quanto para quem tá há pouco tempo. Mas o que eu percebo é que, pelo menos no meu caso, eu assistia, por exemplo, uma palestra de, sei lá, vamos dizer, crimes ambientais. Só que eu queria levar um problema pra alguém tentar me ajudar. Que eu tinha um problema. Exatamente, eu queria que alguém me escutasse. Eu queria que alguém me ajudasse a resolução daquele problema. Não precisa, obviamente, dar a solução ou qual caminho que eu tenho que seguir naquele determinado caso. Mas eu acho que o que eu sentia falta e que sinto ainda é ter uma troca de experiências, como se fosse uma roda de conversa, sabe? Ou um advogado mais experiente me ajudando, me auxiliando, falando, não, mas você já pensou nisso? Mas você já pensou nessa outra alternativa? Não, tá certo o que você tá fazendo. É claro que a gente sempre vai aprender nos erros e nos acertos, mas eu acho que pro início da carreira isso é muito importante. E eu acho que a OAB, ela tinha que dar um apoio maior para isso. Para o jovem advogado conseguir dar os seus primeiros passos de fato. Porque não é só sentar lá, como a gente falou, como a Jaque falou, na cadeira e fazer uma audiência. É muito mais que isso. Eu vejo que a OAB, às vezes, não dá tanta importância pro jovem advogado. Eu vejo que hoje a OAB, parece que nós e todos os outros não somos importantes para a OAB. Você sente isso? Sim, porque... Vocês sentem? Você também sente? Sim, porque o que a OAB faz hoje para o jovem advogado? A OAB é importante para quando a gente tem a carteira. Antes da carteira, o que a OAB quer da gente? Eu nunca vi a OAB na faculdade falar, olha, nós estamos aqui, quando você passar, igual ela falou, conte com a gente tem um projeto para você, se amanhã dá uma dor de barriga, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou correr? A OAB deveria ter uma coisa assim para o jovem advogado. Então, não tem. Então, promover o networking. Alguma coisa. Agora ela falou, hoje a OAB ela faz muito palestra. Ok, palestra é legal, mas é aquele ponto específico. E se sair a vírgula, o assunto fora da vírgula, você faz o quê? Eu tô com o doutor Fábio Picarelli aqui, ele está comentando o seguinte. Foi nosso presidente, né? Sim. Pessoa que ele disse me conhecer. Ele diz assim, olha, ele iniciou a comissão de jovem advogado. Olha que legal, ele iniciou uma comissão de jovem advogado e se tornou presidente, né? Junto com o presidente Cebenho, que são ícones, né? No direito. E como vocês participam? Vocês foram convidados em algum momento? Porque assim, o que a gente tem que pensar? Né? Seguindo aqui o que o doutor Picarelli falou, tal. A advocacia amanhã são vocês. Sim. Tá? O presidente da OAB daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, vai ser um de vocês. Né? Um dos que estão agora iniciando. Né? Mas vocês têm que caminhar lá dentro. Vocês não vão daqui 15 anos aparecer lá e falar, olha, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente. Você tem que ter uma história dentro da OAB. E se, por exemplo, a Jaque me disse que ninguém da família dela é do direito, então ninguém trouxe ela para dentro da subseção. A Gi também não. O Armando tem um pouquinho mais porque convivia ali no meio acadêmico comigo, né? Para mim foi mais fácil. Foi um pouco mais fácil, mas assim, mesmo assim, ele não era dentro da OAB. Né? Então, eu queria saber o que é que vocês sugerem para vocês três e para todos os outros jovens, né? O que é que a OAB precisa fazer para atrair vocês? Para que vocês tragam as suas ideias, que vocês tragam essa juventude, essa alegria, essa descontração, porque o direito não é algo descontraído. A gente sabe que o direito é muito sério e nós somos muito sérios, mas a gente consegue ser muito sério, muito responsável e mesmo assim ser leve, ser feliz, né? É isso que eu queria que vocês trouxessem para dentro da OAB, né? Manter a seriedade, manter toda a formalidade, né, que o direito precisa, mas ao mesmo tempo trazer isso com alegria, com leveza. E aí a porta tem que estar aberta para vocês entrarem. Não pode ter só uma frestinha. Vocês têm que entrar de porta aberta. Eu acho. Opa! Eu acho, Miguel, que o que falta na OAB é ouvir o advogado. Não somente o jovem advogado, mas todos os advogados. Porque o advogado, depois que ele passa na OAB, ele passa no exame, alguns não sabem nem os documentos que tem que levar para conseguir a carteira. Aí fica, pesquisa no Google. Tá bom, pesquisa no Google, vai lá, pega, dá entrada,
passam uns meses, no meu caso, 8 longos meses. 8 meses depois de você pegar a carteira? Pra mim pegar a carteira. Foi um parto. Foi um parto. Se eu tivesse engravidado, o bebê teria nascido primeiro. Depois que você pega, a impressão que eu tenho hoje é que a OAB é somente um órgão fiscalizatório. Não tem esse chamamento, ouvir, olha, advogado, o que você precisa? Às vezes, é uma pergunta besta, tá? Uma pergunta besta para quem tem 20 anos de experiência, mas para mim, que estou advogando há um mês, 2 meses, é uma pergunta primordial. Falta abrir. É muito legal a ideia das comissões, eu tive o prazer de participar. Se vocês participam. Eu já participei de uma comissão fantástica lá de São Paulo. Eu saía do ABC e ia lá para São Paulo. Se você mora aqui, não teve acolhimento, Miriam. É simplesmente lá. Eu tive novamente o professor Maia. Ele participava dessa comissão em São Paulo e ele chamou. A primeira vez que eu fui com vários membros da turma que eu fazia parte. E nós fomos com medo. Vai chegar vários colegas daqui, porque eu conheço vários colegas daqui. De Santo André, de Diadema, de São Bernardo, São Bernardo. E, nossa, nós vamos chegar lá, vai ter um monte de advogado todo experiente que vai rir da nossa cara, das nossas perguntas. E foi completamente contrário. Nós ficamos nessa comissão pelo período de quase 3 anos, porque foi um acolhimento, foi troca de experiência. E aprendeu. Nós aprendemos, lá nós tínhamos grupo de estudos, lá nós tínhamos a parte de dúvidas, lá nós tínhamos palestras, lá nós tínhamos cartilhas que nós começamos a fazer o projeto, infelizmente não deu continuidade, mas nós começamos, e assim, havia troca de experiência. Aí quando viemos procurar na UAB, onde eu sou inscrita aqui na subseção, existe a comissão, mas como que eu faço para entrar, qual que é o dia, tal, vai ter que falar com fulano, tá, liga fulano, fulano não tá disponível, vai ter que falar com Beltrano, porque, não, você vai precisar de um convite. Vocês não tinham uma pauta, uma agenda. Não tinha agenda, não tinha ninguém responsável que realmente, olha, vai fazer, vamos na reunião da comissão, vamos, chegava lá, não tinha pauta, não tinha o que fazer, não tinha projeto, não tinha nada. Então eu preferia sair daqui do ABC e ir para São Paulo, em um lugar onde eu tinha acolhimento, onde eu tinha voz, principalmente. Era muito interessante chegar num dia de comissão, num dia de reunião e ter alguma coisa para apresentar e ter alguma coisa para questionar. Vocês tinham uma data pré-estipulada, tipo... A reunião ela acontecia uma vez por mês. Na época eram as sextas-feiras, às 15 horas da tarde, lá na UAB da Sé. E assim, tinha grupos de estudos. No meu Facebook até tem as fotos de uma apresentação que nós fizemos, que foi fantástica, foi deliciosa, porque estava aquele frio na barriga de estudante, vamos apresentar. Era uma comissão bem grande, com mais de 100 membros. E assim, de várias experiências, de várias partes de São Paulo. E era muito legal. Quando eu vim procurar para cá, não tinha. Então, aí foi onde desanimamos e aí a comissão de lá mudou, né? Muda o presidente, mudam as regras e acabou se dissipando. Também veio pandemia, etc. Mas, assim, é fantástico. E aqui não tem. Hoje, o jovem advogado, ele precisaria ser ouvido e ter uma estrutura para ouvi-lo, porque não é só ouvir e falar, tá bom, senta lá, Cláudio. Eu acho que tem que ter uma porta, né? Uma porta para falar, vem, aqui você vai ter acolhimento, aqui a gente vai te ajudar nisso, vamos ter alguém que vai te orientar. Quando você tiver uma dúvida, estamos aqui. E como a gente faria isso? Então, eu antes de começar a falar sobre isso, eu só queria dizer que, na verdade, essa porta, eu tive a felicidade de conseguir, digamos assim, né, aqui na OAB, através da Comissão da Jovem Advocacia, que eu faço parte até hoje, desde 2019, final de 2018, se eu não me engano. Comissão, na verdade, bem atuante. Isso, né? que é com a doutora Siluane, que foi incrível, assim, eu acho que eu posso falar como membro do grupo, acredito, por todos que ali estão, porque lá é um caso, assim, que a gente tem essa troca de experiência. Sim. Então, alguém faz só cível, mas, puxa, um cliente do cível acabou pedindo alguma coisa no criminal. Então, às vezes, o cliente tem uma infinidade lá. Na comissão da Jovem Advocacia, são jovens advogados. Exatamente. Com pouca experiência. Só que a gente tem uma troca diária. Então, eu acho que esse é o começo. O que vocês acham de uma sugestão? Né? Eu tenho lá
uma comissão da Jovem Advocacia e que de vez em quando eu convido um advogado sênior, Isso. né? Um advogado mais velho para passar alguma coisa para vocês, alguma coisa nesse sentido. Então, você acha? eu acho isso é essencial. Eu acho que esses. Que está também na moda falar em mentoria, mas eu acho que esses programas de mentoria eles deveriam ser inseridos dentro do OAB com o objetivo de troca de experiência, tanto com o advogado mais sênior, mas às vezes um advogado. Eu acho que talvez uma combinação entre um advogado mais sênior e um advogado mais jovem, mas já atuante na área há algum tempo. Sim. Porque vai trazer perspectivas diferentes. Obviamente, a minha atuação no criminal deve ser diferente de quem está há 20 anos atuando no criminal. Então, eu acho que as duas posições vão ser importantes. Sim. Eu acho que a OAB, eu acho que o principal Não, canal de trazer... de gerações, ele em qualquer área. Exatamente. Qualquer área. Essa troca, ela é muito... E eu acho que esse é o principal objetivo e a principal forma de atrair os jovens advogados ou os bacharéis para dentro da OAB, entender que lá é importante, que lá a gente tem que ter voz, que lá a gente precisa trocar experiência, que é lá que a gente tem que fazer networking, que é lá que é onde que a gente vai aprender a cada vez mais a ser advogado. E eu acho que devia ter em cada segmento. Comissão. Isso. Entendeu? Cada comissão deveria ter mais. Porque, eu tenho um problema de trabalho. Eu vou na comissão de trabalho. Hoje a OAB tem quantas comissões? Tem comissão para tanta coisa. Será que nessa comissão não pode colocar alguém? Tipo, direito eleitoral. Tô com um problema no meu escritório, chegou um direito. Para que eu vou ir atrás? Então, alguém ali que você pode ter esse contato, você pode trocar as ideias, igual a Giovana falou. Às vezes a OAB fazer alguma coisa pro bacharel, quando a gente está estudando, por que não dar algumas horas, alguma coisa lá dentro, onde a gente vai conhecer a OAB? Porque a OAB, não posso falar por mim, mas quando tá na faculdade, parece que é uma coisa num patamar tão acima, tipo, só pessoas seletas, entendeu? A elite da advocacia. Tá? Então, a doutora Silvana, E aí a gente olha e às vezes tem esse contato na faculdade, para quando você sair da faculdade, você vê que a OAB não é um bicho de 7 cabeças, é que ali vai ter pessoas legais, às vezes uma jovem advocacia, né? Fazer um trabalho assim para te auxiliar, para falar, vem que eu tô aqui. Eu acho que falta isso, acho que seria isso, o jovem advogado ou qualquer advogado. Mas seria isso. Vocês três receberam a carteira de vocês aqui em Santo André? Isso. Sim. Os três, aqui em Santo André. Me fala desse dia, que é um dia que é o marco na vida, né? De receber a carteira da OAB, Sim. né? Desse dia que você chegou lá, né, todo bonitinho, tal, que levou a família, que é um momento de comemoração, é um momento de vitória absoluta, né? Nesse dia, como é que foi para vocês? Tá, me fala como acho é que foi. Pra mim, na verdade, foi um divisor de águas, porque foi ali que eu entendi que eu queria de fato advogar. Porque até então eu tava um pouco distante da advocacia, mas foi ali que eu entendi, eu acho que o papel do advogado, e que foi um divisor de águas. Quando foi você fez o juramento... Foi a partir dali que eu quis atuar mesmo. E nesse dia você se sentiu acolhida ali dentro? Sua casa? Não, é muito... Select. É mecânico. É assim, é só a entrega da carteirinha, faz juramento, ai, parabéns e tchau. Tipo, pode sair da OAB, entendeu? Como se aquele lugar fosse só um lugar pra alguma cerimônia, não um lugar de acolhimento. Porque eu falo, é uma coisa seleta. Porque quando você pega a carteira, ali a ficha cai. Ali, porque passar no exame, você passa no exame, você vê no seu nome de aprovado, ok, sou advogado. Mas quando você vê só fotinho na carteira, e aí você está recebendo ali, a ficha cai. Ó, a Bianca pediu para vocês não esquecerem do trabalho de gestão dos acadêmicos e da jovem advocacia que já está acontecendo. Isso. O da jovem é o que eu acabei falando, que é o que eu tenho. A gente acabou de falar. Não, a gente sabe que a comissão da jovem advocacia estava trabalhando, e outras, com certeza, né? Mas a gente não consegue, talvez, falar um pouco mais, porque vocês não estão lá, nós não estamos lá, nós não conseguimos nos movimentar lá dentro. Então, não é uma crítica direta à comissão. Não, de jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. É aquela coisa assim de companhia hereditária mesmo. Eu tava ali e você recebe a carta, a carteira, e dali. Nunca carteirinha, né? Carteirinha de clube, que você paga a mensalidade inteira. Carteira. E quando você pega, por isso que a Giovana falou, valeu, tchau. E parece que é uma coisa fechada. Você não tem abertura para entrar.
Então, Eu quero então que vocês me digam como é que nós vamos abrir. Vocês são os jovens advogados. eu acho que seria isso. Mais participantes. Eu acho que abrir essas rodas. Eu acho que roda de conversa é muito engrandece muito a discussão, porque cada um vai trazer um caso. Ou às vezes, putz, ai, nossa, eu falei com um juiz determinado. Não, então, esse juiz é Então, assim que você é um já me perfil. falou de mentoria. Isso, eu acho que Agora você tá falando essas de uma rodas. roda de conversa seria estudo de casos. Ou assim, para uma troca de experiência. Então, por exemplo, trazer o jovem. Vamos pensar, vamos supor, na comissão da Jovem Advocacia, o que nesses últimos 6 meses está acontecendo mais? Tem mais perguntas sobre direito de trabalho, direito de família. Então vamos fazer uma roda e discutir. Olha, eu tive tantos casos e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Puxa, mas eu passei a mesma coisa, mas eu fiz de outra forma e deu certo. Então eu acho que essa troca vai trazer as pessoas para os advogados jovens para dentro da OAB. E essa troca tem que ser assim, numa conversa, porque não pode ser uma coisa engessada. O direito já é engessado. O nosso dia a dia já é engessado, entendeu? A gente tem um script, a gente não consegue fugir daquilo. Então essa troca tem que ser uma troca assim. Porque a gente já vai falar o que eu penso, vou falar, puta, você viu aquele juiz, você viu aquele, no caso dela, aquele promotor, no meu caso, você viu aquele tabelião de nota, como que eu faço, né? A Jaque também com o juiz. Então seria mais ou menos isso. Uma troca, e eu acho que também a OAB podia ser mais atuante dentro das faculdades. Para quebrar essa... O que vocês acham dessas novas tecnologias que após a pandemia trouxe? Por exemplo, fazer uma roda de conversa, não tenho tempo. Dá para fazer um dia por semana online? Sim, dá, claro. E aí, aproveitando a pergunta do Bruno, como é que vocês foram acolhidos, orientados, sei lá, durante a pandemia? Então, no meu caso, da comissão da Jovem Advocacia, né? Que eu chamo de Jovem Comissão, mas é da Jovem Advocacia. Você chama o quê? De Jovem Comissão. Da Jovem Advocacia, a gente tem eu acho que quase diariamente tem pergunta. Então, por exemplo, isso, surgiu um caso no escritório então que a pessoa vocês têm um grupo atuante por WhatsApp? E por WhatsApp, exatamente. Então, a gente teve um suporte durante a pandemia, a comissão não parou, porque teve o suporte pelo WhatsApp, mas assim, obviamente reuniões e tudo mais, isso foi suspenso. Antes da pandemia, como eu entrei um pouco antes, né, disso, agora eu não me lembro mesmo a data, mas a gente chegou a ter uma reunião que foi dentro da OAB mesmo, mas é a única comissão que eu conheço atuante. Eu não sei como são as outras e se parou ou não na pandemia, mas tem esse suporte no WhatsApp. Então a gente consegue trocar experiência nessa situação. Então, às vezes, orientar, puxa, eu não lembro. Teve um caso lá de um advogado que perguntou: eu tô no meio da audiência, eu não lembro qual é o artigo. Aí o pessoal foi lá e falou o artigo pra ele e ele conseguiu desenrolar o que ele precisava e tudo mais. Então, assim, foi um apoio legal. Se você tivesse um problema na área criminal, por exemplo, a quem você recorreria se você precisasse ir até a OAB? Você sabe quem você poderia procurar lá? Não. Você conhece alguém no direito imobiliário, Armando, que poderia te ajudar? Não. Eu conheci recentemente... Não, lá dentro da OAB, eu quero saber. Não sei nem como... Não, você vai me falar de professor? Não. Eu ia falar que recentemente eu conheci o presidente da comissão, mas foi por um caso, aí nada a ver. Conheceu? Sim, mas se eu... mas se eu fosse hoje, eu não sabia nem quem procurar, nem o que falar. Falar, oi, onde está a comissão? Não sei. Já, do trabalhista você vai falar que vai ligar pro Marcão, mas vamos pensar na OAB. E no Cível você vai ligar pro Maia, dentro da OAB, que seria que é a nossa casa. Não faço a menor ideia, Miriam. Eu acho que falta muita divulgação. Porque o que acontece? Eu tinha sociedade com uma advogada jovem também, a Lucila, e ela fazia... pós-graduação dentro da OAB através da ESA. E ela tinha os contatos, mas por sinal, gente, a ESA dentro. Vamos falar, tem cursos maravilhosos, né? E a ideia é que a gente usufrua da melhor maneira possível. Ela fazia, mas assim, ela estava lá dentro, mas eu era tida como uma intrusa. Então, a vez que teve lá um networking e eu fui, ela poderia participar porque ela estava na ESA. Eu, que também sou advogada, eu era uma inscrita em Santo André, deixando isso bem claro. Ficou bem claro, eu era deixada de lado pelos membros na época da comissão de família que tinha lá dentro. Mas olha, vai ter um evento. Mas você... Sabe aquela cara... Porque você não fazia o curso? Porque eu não fazia o curso, porque eu não estava enturmada. Mas eu tô tentando me enturmar.
mas é difícil aqui, sabe aquela piadinha interna? Então eu olhei e falei, putz, tá faltando divulgação. Se tem uma comissão, tem que ter divulgação. Sim. Porque a divulgação, hoje é Instagram, Facebook, é e-mail, é divulgação. Um evento, uma coisa assim, tá né? Tá faltando um evento, tá faltando um network. Você conhecer igual. Algo que não seja custoso para a OAB, mas algo que consiga reunir pessoas minimamente interessadas. Exatamente. E a advocacia jovem, ela é interessada, a gente quer aprender, a gente tem esse anseio, a gente gosta da nossa profissão, a gente não quer chegar daqui 10, 15 anos e desistir, ou então desistir agora que acabou de passar na OAB. Mas a gente precisa de abertura. E a abertura é como? Quando a gente entra lá, a gente não ser tratado como A gente não conhece quem tá lá. a gente ser entendeu? apresentado. Isso. Então, assim, a pergunta, voltando à pergunta, quando foi a minha entrega de carteira? A minha entrega de carteira demorou muito porque decidiram que iria esperar 8 meses para juntar bastante pessoas para fazer no Teatro Municipal. E foi isso. Tinha desembargador, tinha juiz, tinha um monte de pessoas lá. Foi no aniversário. Foi no de 50 aniversário anos, né? de 50 anos, foi lindo. Teve festa, teve tocar até a música do Mário, foi lindo. Teve orquestra, foi lindo. Que música do Mário? Tocaram a música de abertura do jogo do Mário, aquela festa. A música do Mário. Você passou de fase já. Você passou de fase, Eu estava entendeu? com uma colega e foi assim, agora a gente vai chegar no chefão. Agora eu vou salvar a princesa pra quem jogava Mario, sabia disso. Exatamente. Chegou lá, terminou, beijo, tchau. Acabou. E o pouco que eu procurei aconteceu isso. Então, assim, divulgação e vamos abrir. Não é gostoso, não tem que ter petisco, não tem que ter nada. Abre, ó, gente, jovens advogados, hoje é o encontro de vocês. Aqui vai ter o fulano que é responsável pela comissão, vai ter o fulano que é o presidente, vai ter fulano que vai ter isso. Uma vez por mês, uma vez por semana, ó, depois que a gente der o caminho pra vocês, vocês se reúnem aí. Vocês Mas eu organizam. acho que, só cortando, Mas eu acho que não precisa nem ser o jovem advogado, porque amanhã a gente não vai ser mais jovem. Vocês não ficam jovens Entendeu? pra sempre, Não vai né? ficar só. Jovem não foi E eu acho que isso tem que ocorrer em todas as comissões. Então, na verdade, a entendeu? gente Na consegue OAB, enxergar que não. talvez falte um pouquinho de gestão. Porque vocês estão me dizendo, existem as comissões, existem as palestras, existem os cursos, mas são Tudo sempre os mesmos. desconexos. Sim, E aí, exatamente. né? Uma coisa da outra. Aí não tem a comunicação, né? Exatamente, é sempre um curso de trabalho, um curso de previdenciário e um curso de família. Eu nunca vi um curso de direito imobiliário. Entendeu? Eu nunca vi um curso de penal, alguma coisa. Tem Olha, Priscila Silveira, Não, sim, eu lá vários. mas assim, entendeu? Curso curto, porque assim, Entendi. tem que ser uma coisa pontual. Como é uma delegacia, no caso dela? No meu caso, como seria dentro de um Então tabelião a de gente pode nota? voltar até a Priscila tá mandando um beijo aqui pra gente, tá? Beijo, Pri. A Patrícia está dizendo assim que na área médica, aquilo que você falou, ó, tem discussão de casos clínicos. O nosso não deixa de ser casos clínicos, né? Exatamente. Jurídicos. assim. Somente no dela. Então, assim, eu estou tentando agora apurar o que vocês me disseram. Esse estudo de casos, aqui o que você falou e a Patrícia acabou de falar, estudo de casos mesmo jurídicos, a questão da mentoria, né? Eu Porque acho que é essencial. já que a gente tem todas essas comissões, talvez, né, pensando no futuro próximo aí, que cada presidente de comissão, ou ele fosse o mentor, ou ele indicasse alguém que Isso. seja o mentor. E eu acho que Né? o jovem e o mais experiente, Isso, né? porque às vezes o presidente da comissão, ele sabe muito de determinado assunto, mas tem dificuldade de passar. Então, ele pode indicar alguém para ser o mentor. Talvez, né, a gente pensar nas comissões, no futuro de comissões, de ter alguém responsável em ser o multiplicador de conhecimento. Isso. Porque é isso, né? A mentoria é isso, você transferir conhecimento, você Exatamente. transferir a sua experiência, né? Então, talvez uma das possibilidades para que vocês estejam lá. E aí, o próprio jovem advogado, e o presidente da comissão do jovem advogado, o jovem mais experiente, vai ensinar o menos Isso. experiente. Né? Vamos pensar em áreas um pouco mais áridas, o direito penal. O presidente da comissão de direito penal, o presidente da comissão de processo penal, que são áreas mais complexas, tem que ser pessoas experientes e que ele tem que, ou ele ser o mentor do jovem, né?
Sim. não só de quem está dentro da comissão. Então, esse compromisso, talvez, com as comissões, seria a coisa mais... eu acho que abriria portas, nesse momento seria... E eu acho que assim, também às vezes, não sei, pensando agora, né, uma intersecção de assuntos. Por exemplo, tem muitas vezes que eu tenho crime tributário e tem alguma noção de tributário que eu não consigo entender de uma forma que um tributarista conseguiria. Então, às vezes, uma intersecção entre essas áreas também é importante, sabe? Não só na mentoria, mas como eventualmente palestra. Esse intercâmbio das matérias. É multidisciplinar. Isso, é. quando eu dava aula, eu falava para o pessoal, gente, o direito ele é multidisciplinar. Não é porque você é especialista em direito do trabalho que você só pode entender de direito do trabalho. Às vezes nós estamos numa questão trabalhista, que ela envolve questões cíveis, né? Envolve questões constitucionais. A mesma coisa, o direito penal tem muitas questões constitucionais. A gente tem um monte de... Não podemos, né, nos separar do direito. Ele não pode ser tão fracionado. Exatamente. Assim, né? Eu só faço penal, eu só faço trabalhista. Eu posso me especializar como advogado, mas eu tenho que ter uma visão ampla do negócio. Então, a multidisciplinaridade dentro do conhecimento também é fantástico, não é? E aí, deixa eu ver se eu tenho... estou aqui com a doutora Ângela Maria Gaia, que tem muita experiência, está dizendo para a gente que a troca é fundamental. E a Ângela é uma pessoa que trabalha na UAB, trabalhou sempre na UAB, participou de forma ativa, então a gente precisa de pessoas como ela, como o doutor Picarelli, como o próprio Leonardo, que se diz jovem advogado, mas não é, né? Para fazer essa troca com a gente. E eu acho que quem está ajudando muito a gente, no meu caso eu posso falar da doutora Silane, mas a doutora Bianca Vasconcelos também. Então, acho assim, todo mundo que consegue entender, eu acho que essa troca é essencial para o crescimento do advogado como um todo, seja ele jovem, seja ele mais experiente ou não, eu acho que é o fundamental. E uma coisa que é super importante, que toda vez que você vai ensinar alguma coisa, qualquer um de nós, né? Você tem que estudar aquilo que você vai ensinar. Exatamente. Digamos, chega um jovem e me faz uma pergunta, eu quero passar o máximo de informação possível, eu vou ler mais um pouquinho, eu vou estudar mais um pouquinho. Então, se todo mundo tiver essa imagem assim, olha, eu preciso passar boas informações, eu quero passar boas informações. Quando eu estou fazendo isso, eu estou me ajudando, porque eu estou estudando, claro, eu estou me atualizando, porque já vem uma pergunta nova. E a pessoa fica pensando no jovem, né, e não tão jovem, cada um numa ponta, quando o jovem te pergunta, você tem, né, nós somos mais velhos, temos que nos sentir valorizados. E quem é mais velho não pode desvalorizar o mais jovem, né? Não fala assim, você não tem experiência, tá? Tem que se sentir orgulhoso de você ter confiança em mim e me perguntar alguma coisa para mim, mas essa confiança, esse orgulho, sem diminuir quem está perguntando. Essa é uma questão fundamental também. Né? Foi o que a Giovana falou. Às vezes... faz uma pergunta, como você sabe disso? Exatamente. Às vezes uma pergunta que a gente vai fazer para uma pessoa com experiência, a gente até tem esse medo. Porque vai falar, nossa, é uma pergunta assim que o cara vai olhar e vai falar, nossa, você não sabe isso? Você já olha aquele julgamento. E não é importante mandar um abraço para a doutora Bianca, que é presidente da comissão dos jovens acadêmicos, que também ajuda bastante. Bianca, ao ver que eu vi aqui o nome dela aqui no chat, então um abraço para a doutora Bianca. Mas a doutora Maria Zaidan, que está nos ouvindo, para o doutor Tiago, olha quanta... tem não só jovens aqui, né? Tem jovens e jovens há mais tempo aqui também com a gente. Mas eu acho que é isso, eu acho que poderia, né, esse caminho, às vezes a gente tem medo de até mesmo buscar para alguém mais velho por causa disso. E receber uma resposta atravessada. Porque assim, eu acho que a receita do bolo é a mesma, todo mundo sabe, só que cada um vai fazer de uma forma diferente. Então por isso que é legal e é gostoso a troca de experiência, entendeu? Porque todo mundo sabe o que tá no código, né? A receita tá lá, entendeu? Seja no código, seja uma lei esparsa, mas tá lá. Mas cada um vai atuar de uma forma diferente. Então, às vezes, é gostoso, porque cada um pensa de uma forma... Às vezes é uma palavra que a pessoa coloca... Exatamente. E aí você fala, nossa, é isso. Assim, quando eu dava aula, que eu dava interpretação de texto de questões jurídicas, né? Então, vinha aquele enunciado daquele tamanho lá, e aí eu lia exatamente como estava escrito, né? Com todo o juridiquês ali da questão, e depois eu tirava dos termos jurídicos, né? E trazia para o coloquial e falava assim, olha, é isso, isso e isso que está perguntando. Mas é isso? É isso que está escrito aqui, só que está escrito de uma forma, né?
mais formal, tá? Em termos jurídicos. E aí eu estou trazendo isso para você conseguir entender no dia a dia. Às vezes é isso, né? Você sabe o que está escrito ali. E aí uma pessoa com mais experiência, que já viu aquilo uma ou duas vezes, fala, não, é por aqui que você vai. É esse o recurso que você tem que... É por esse recurso, é por esse caminho, esse atalho. Né? Às vezes é só uma questão de interpretação, que quem já passou por aquilo algumas vezes, você sabe a resposta, mas você não conseguiu enxergar. E às vezes a complexidade do processo, ela tem tantas coisas e o cerne dele não é tão complexo assim. Exatamente. Essa troca é importante porque às vezes até na atuação, né, corriqueira, dentro dos fóruns, 4 igual, atuo na área de família, 4 varas de família, 4 juízes pensando diferente. Então, às vezes... A lei é uma só. A lei é uma só. Mas às vezes entramos num processo, distribuímos, caiu com o doutor fulano, o doutor fulano gosta que faz assim, assim, assado. Você tem um processo que foi com o doutor Beltrano, esse doutor não faz o mesmo que você faz lá com aquele, vai dar errado. Vai dar ruim. Você tem que ir no cartório, vai em tal cartório, porque aí você consegue tal coisa, outra coisa, você faz desse jeito. Dá para fazer de 2 caminhos, porque às vezes quem acabou de se formar, acabou de pegar o AB, tem aquela mente muito engessada. Eu tenho que fazer isso. Porque você passa naquela receita ali, exatamente. Passa sim, a gente fica com tanto medo de fazer coisa errada, que é só... É o excelentíssimo senhor doutor. Vem aquela responsabilidade, né? Vira robôzinho, né? Exatamente. É que eu falo, a gente é tão engessado, eu acho que é o falta conhecer as pessoas. Como eu conheço a Jaque, mas não conhecia ela. Então falta, às vezes, a pessoa tá tão do nosso lado e a gente não tem ideia. Então eu poderia resolver hoje um processo, um problema criminal, chegar no meu escritório com ela. Mas como que eu ia chegar? Entendeu? Faz isso. Como eu já liguei pra Jaque uma vez. Então a gente... A OB eu acho que seria um espaço para isso. Eu sei que hoje o mundo é tecnológico, que é, né, a evolução, mas eu acho que a gente... Mas, gente, é tecnológico sim, eu adoro tecnologia, adoro modernidade, mas nada se compara. Exatamente. Por isso que o advogado antigo, mais experiente, fala que tem saudade do fórum, por causa disso, porque no fórum a gente encontrava as pessoas. Então, já que tava lá, a Giovana tava lá, e eu acho que na OB falta isso, porque Santo André, a gente for ver, não tem tanto advogado assim. Então, já que nós não podemos mais experiência, não estamos indo mais ao fórum, talvez encontros dentro da OAB seria bem legal. Para conhecer as pessoas. Mas sem toda essa formalidade. Um network informal aqui. Informal, não é para fazer festa, é para nada, é para se conhecer. Vamos fazer festa também já. Por que não depois da reunião, né? Não, mas com o intuito de se conhecer, fulano faz tal coisa, fulano ajuda. Eu não faço previdenciário, então toda vez que cai um previdenciário, eu ligo ou eu ligo para a doutora Luciana, por sinal ela está aqui, a Luciana Tavares, minha parceira. Eu ligo para ela, eu ligo para a doutora Carolina, eu ligo para o doutor Roberto, eu ligo para alguém, porque eu preciso resolver isso daqui, não é minha área, não que eu estou fazendo algo que eu não sei, mas tem alguns... conhecer as pessoas para saber... Gente, eu estou com vários mentores aqui, eu tô com o Sérgio Macário. Eu vi o Reinaldo, que eu ligo para ele bastante. Sérgio Macário, enchendo ele. Tem o Priscila Silveira, musa do penal. Tem o Dr. Fábio Picarelli, Ângela Gaia. Gente, olha, por falta de mentor, vocês não vão ficar órfãos, não, tá? Tem o Dr. Leonardo, do Direito Penal também. O pessoal tá aqui. Viu? Mas não tem ninguém da minha área. Olha o preconceito. Você vê? Olha o preconceito. É muito preconceito. Você vê? Eu me sinto... Apresentem-se aí. Por favor. E pode terminar. Então, gente, olha, eu adorei o papo com vocês. Queria que vocês finalizassem aí. Assim, eu achei assim, aquilo que a gente trocou aqui. E o jovem que nos ouviu, tenho certeza que eles têm os mesmos anseios que vocês. Vocês acrescentaram muito. Mas vocês não podem tirar de mente, tirar da cabeça de vocês que a OAB só vai crescer, a advocacia só vai crescer. Nós só vamos seguir fortes se vocês atuarem. Sim, tá? Porque daqui a um tempo a coisa se renova. Exatamente. Em todos os lugares as coisas se renovam, né? As pessoas vão dando lugar para outros. E vocês têm que marcar território, claro, de maneira salutar. Eu estou aqui, eu sou competente, eu sou jovem, sou bonito, sou feliz e aqui é minha casa. Tá? Então vocês têm que ter voz
Quero que cada um de vocês aí dê o recado aí para o nosso pessoal. Antes deles se despedirem, eu queria que vocês lembrassem que toda terça-feira a gente tem esse podcast, o Caput. Terça-feira que vem nós vamos ter um sensacional, não percam. Já avisa que terça-feira vai ser assim, ó, bombástico, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora eu vou passar a palavra para meus amigos. Jaque, dá um papo aí dos nossos jovens e para os que são jovens há mais tempo também, né? Senão acharem que Os jovens para sempre, né? Jovem ainda. Jovem ainda. Vou falar que nós estamos fazendo bullying com os jovens há mais tempo, assim como eu. Não, eu acho. Também, né? Eu acho que a advocacia é linda, ela vale a pena todo o esforço, desistir jamais e sempre procurar formas de se renovar, de agregar, junto com a OAB e conhecer colegas e fazer muito networking aí. E a gente se ajudando para conseguir conquistar cada vez mais espaço, para tirar esse estigma aí que o Brasil é o país de 1 milhão de advogados, mas que estamos caindo não em desuso, mas em deteriorização aí da nossa profissão, desrespeito. Eu acho que juntos a gente consegue começar a desfazer esse estigma e depende da gente, né? Os bons sempre se sobressaem, isso é verdade. Eu sempre uso uma frase na minha vida, né? As almas afins de longe se cumprimentam. Sim, Ou seja, os bons atraem os bons. exatamente. Né? E é isso que a gente tem que pensar. As almas afins sempre se cumprimentam. Quem é ruim atrai o que é ruim, o que é bom. Então vocês são os bons, vocês têm que se juntar e mostrar. Exatamente. Que é bom. Eu queria então agradecer também pela oportunidade de discutir. Eu acho que um tema que é muito importante, as nossas aflições, principalmente nos primeiros anos, né, da carreira e tudo mais. Então, o que eu posso dizer para quem tá começando agora, que acabou de tirar a carteirinha, não desista. Carteira. Exatamente. Não desista, e o que a gente puder ajudar também, apesar de jovens, a gente vai estar aqui sempre. E os mentores... Júniores, Mentores de treinamento. E que os mentores sêniores, ou todos aqueles que já têm uma experiência um pouco maior que a nossa, estaremos aqui. A gente acha que a advocacia, o ponto positivo dela é que a gente está sempre... Principalmente na questão tecnológica. Mas eu acho que o ponto positivo da advocacia é que todo advogado é acolhedor, então os novos, os que estão se formando ou quem acabou de tirar, vão ser acolhidos. Então acho que é isso que eles têm que ter em mente. Eu também queria agradecer, não ficando muito repetitivo, mas queria agradecer a oportunidade, poder falar de um tema que hoje acho que é importante não só para a gente, mas para toda a advocacia, até porque o advogado é o pilar, um dos pilares do judiciário, então sem a gente, como não tem justiça, então estamos aí atuantes, e eu acho que ser jovem não quer dizer que você não tem experiência, ser jovem não quer dizer que você tem capacidade, que você tem menos capacidade do que uma pessoa mais experiente, então acredito que nós, né, somos capacitados e estamos aí nessa luta. E que apareçam os advogados de direito imobiliário, né? Aí, entendeu? Direito civil também, porque eu caminho de braços dados, uma coisa não fica sem a outra, mas agradecer e falar que estamos à disposição, né? Como jovem, estamos aí. Que precisar. Que legal, gente. Olha, eu sempre tive muita facilidade de lidar com o jovem, eu gosto de lidar com o jovem, e eu sempre insisto muito que a OAB tem que abrir as portas para o jovem, até enquanto ele é bacharel, né? Porque ele vai ser o advogado logo em seguida, né? Ele tem que ser acolhido já como bacharel. Então, assim, dois de vocês eu conheci como bacharéis, né? Eu conheci já como advogada. E eu me sinto, assim, extremamente feliz quando eu vejo que vocês estão pelo caminho correto. Né? Quando eu vejo a Jaqueline aí atuando, encontro ela, todos os convites que eu faço, já que vamos em tal lugar, ela está com a gente, o Armando, a Gia eu conheço há pouco tempo, mas do tempo que eu conheço também ela está ali, atuante, cheia de sangue no zóio, esse pessoal tem. É isso que a gente precisa, sangue no zóio, sabe? É desses advogados que a gente precisa, sabe? Que vocês venham com esse sangue no zóio para dentro da OAB. E obrigada por vocês terem vindo num feriado, no Dia das Crianças, né? Sei lá, 8 da noite, a gente está aqui, vocês estão com uma super boa vontade. É isso que todo mundo tem que enxergar, que o jovem
um feriado, às 8 da noite, chovendo, ele está aqui para transmitir a mensagem dele. E é isso que vai ficar nessa mensagem. Ó, contem comigo, jovem, no feriado, no dia de semana, no domingo, porque eu quero vencer, eu tenho essa gana de crescer, e aí eu conto com você que é mais velho. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.